A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a primeira lição do terceiro trimestre da IBD, intitulada A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Na lição introdutória deste terceiro trimestre de estudo, abordaremos de maneira profunda o evento do Pentecostes, compreendido como o marco inaugural da Igreja cristã. Apresentaremos uma análise teológica e histórica do fenômeno ocorrido em Jerusalém, fundamentando-o nas Escrituras e destacando seu significado espiritual, doutrinário e missional. Preparados? Vamos em frente então. O Pentecostes é apresentado como um acontecimento absolutamente natural e de origem divina. Não se trata de um movimento humano, uma invenção eclesiástica ou fruto de uma articulação institucional, mas da intervenção direta de Deus na história, cumprindo uma promessa feita por Jesus aos seus discípulos. Esse caráter divino fica claro na declaração de Jesus em Atos 1:8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, indicando que a capacitação espiritual não procede do homem, mas do alto. Faremos um paralelo entre o Pentecostes e o evento do Monte Sinai. No Sinai, Deus selou sua aliança com Israel, formando uma nação sacerdotal e santa. Êxodo 19:5 e 6. Ali houve manifestações visíveis como fogo, trovões e a voz de Deus que causaram temor no povo. No Pentecostes, algo semelhante acontece. Há sinais sobrenaturais, som de vento impetuoso e línguas como de fogo que marcam o nascimento de uma nova comunidade, agora não étnica, mas espiritual, chamada Igreja. Assim como no Sinai formalizou a identidade nacional de Israel, o Pentecostes formaliza a identidade espiritual da Igreja como povo de Deus. Além disso, o Pentecostes está centrado em Cristo ao cumprimento dos tempos escatológicos. O sermão de Pedro em Atos 2, 16 e 17 deixa isso claro quando ele conecta o derramamento do Espírito com a profecia de Joel, afirmando que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso revela que o Pentecostes não é apenas um fenômeno isolado, mas o cumprimento das promessas messiânicas e uma inauguração dos tempos finais, onde Cristo, agora exaltado, exerce seu senhorio celestial e envia o Espírito Santo sobre a sua igreja. Dessa forma, o Pentecostes inaugura os últimos dias, o tempo escatológico da igreja, cujo centro é a pessoa de Cristo glorificado. No segundo tópico, veremos que o Pentecostes possui um propósito claro e bem definido: capacitar a igreja para ser uma comunidade adoradora e testemunhal, equipada espiritualmente para a expansão do reino de Deus. Pois, primeiramente, promove uma adoração verdadeira, que transcende os limites do formalismo religioso e das práticas externas. Jesus já havia antecipado isso no diálogo com a mulher samaritana, declarando: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Descrito em João 4, 23 e 24. O Espírito Santo, ao ser derramado, não apenas capacita para dons, mas também gera uma profunda comunhão entre o adorador e Deus, tornando a adoração viva, espiritual e autêntica. O segundo propósito é a capacitação para o testemunho. A igreja sem o Espírito Santo seria incapaz de cumprir a grande comissão. A ordem de Jesus em Atos 1:8 deixa isso evidente: e ser-me-eis testemunhas. O Pentecoste torna os discípulos ousados, firmes e eficazes na proclamação do Evangelho, como se vê imediatamente após o derramamento do Espírito, quando Pedro, antes temeroso, agora prega com intrepidez e cerca de 3.000 almas se convertem. Além da adoração e do testemunho, o Pentecostes também promove a comunhão e o serviço. O Espírito Santo não é dado para fins egoístas, mas para a edificação mútua, fortalecimento da comunidade e expansão do reino. Ele quebra barreiras culturais, linguísticas e sociais, unindo pessoas de diferentes origens sobre a mesma fé em Cristo, como demonstra o relato dos que ouviram as línguas em suas próprias línguas nativas.
No último tópico, destacaremos que o Pentecostes é, antes de tudo, uma experiência específica e histórica, ocorrida em espaço definido, em Jerusalém, no dia da festa das semanas, 50 dias após a Páscoa. Seu caráter fundacional não se repete em termos do evento, mas seus efeitos espirituais continuam ao longo da história da Igreja. Essa experiência também é definida e contínua. Embora o episódio de Atos 2 tenha sido singular, o batismo no Espírito Santo e a plenitude do Espírito são bênçãos permanentes e disponíveis a todos os crentes, conforme a promessa registrada em Atos 2:39. Isso demonstra que o mover do Espírito não foi restrito aos apóstolos ou à geração da igreja primitiva, mas é uma realidade viva até os nossos dias. Uma das marcas visíveis do Pentecostes foram as línguas espirituais. Elas funcionam como sinal da plenitude do Espírito. Contudo, ressaltamos que essa manifestação não deve ser vista como um fim em si mesmo. Paulo faz uma importante correção teológica em 1 Coríntios 13:1, afirmando que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Isso deixa claro que o amor é o elemento superior e essencial na vida do Espírito. O Pentecostes não pode ser reduzido às manifestações externas, mas deve ser reconhecido principalmente pelo fruto do Espírito na vida do crente, onde o amor encabeça a lista. Portanto, a verdadeira espiritualidade pentecostal é equilibrada, dinâmica e providencial, evidenciando tanto pelas manifestações espirituais quanto pela transformação do caráter, vida de santidade, comunhão e serviço. Concluímos afirmando que a igreja nasceu no Pentecostes como uma comunidade espiritual, movida pelo poder do Espírito Santo, centrada em Cristo e vocacionada à missão. Esse evento histórico não apenas marcou o surgimento da igreja, mas continua sendo a base espiritual para a sua existência e crescimento em meio às adversidades e perseguições. O Pentecostes, portanto, é tanto um acontecimento fundador quanto uma experiência contínua, cuja experiência se manifesta no amor, na adoração genuína e no testemunho fiel. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa primeira lição do terceiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho da sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma maneira exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus, que Deus